Salve clã, Hermionizado aqui na área. Na segunda-feira a gente tá. O Cabal Império teve a proposta de trazer alguns conselheiros e eu sou um deles. E já pra começar esse filtro de sugestões e de opiniões da galera no game, uma vez que eu já tô jogando aí praticamente desde a abertura do servidor, eu tô com a ideia agora de já trazer uma tier list com base nesse feedback que eu tenho ali do Discord da OnlyFans, prioritariamente, também da galera em game e tal. Então a ideia é trazer essa tier list aí pra vocês, beleza? Das classes do Cabal Império, com foco no PvE, batendo em monstrinhos aí, galera. Depois, se eu ver que o vídeo fez sentido e que a galera curtiu, né, a ideia, a gente traz um PVP também, porque sinceramente, tentar trazer os dois agregados é muito difícil, porque são universos completamente diferentes do Cabal Online, tá? O PvE e o PvP dele se distinguem muito. Então, let's go! O último patch aqui é esse, 3.1, tá? Hoje teve um balanceamentozinho nas classes espadas, que estava muito fraco, uns overs e tal. Hoje é dia 3 de junho, então baseado nesse patch 3.1 aqui, show de bola! Esse servidor tem essa proposta de balanceamento de classes, que é uma pegada dos jogos atuais. Então é um Cabal Online que, com esse diferencial, eu particularmente acredito muito nessa proposta. Não é fácil, mas esse tipo de feedback pode ajudar essa comunidade, beleza? Aqui alguns parâmetros que eu utilizei, tá? Dano em área, dano único, sustentação, sobrevivência e utilidade no PvE. Isso aqui eu acho que teria que ter mais importância, mas infelizmente a galera só quer jogar solo, então foda-se isso daqui. Vamos lá, galerinha. Aqui é o tier list, tá? Lembrando que isso aqui é minha opinião, com os feedbacks que eu tive e com o espaço amostral que eu tenho, né? Que, por exemplo, vai ter classe aqui que eu não tenho referência nenhuma, não tem ninguém forte no jogo pra dar esse feedback pra gente. Então, obviamente, terá erros aqui. Não é uma coisa extremamente detalhada, estudada, mas vai fazer sentido para quem tá querendo criar uma classe e entrar no joguinho, beleza? Eu acho que isso que é o ponto, então let's go. Cara, eu já vou começar com minha classe aqui. O espadachim, que eu acho que é que eu tô com mais autonomia para falar, eu vou classificar ele como um B, na capacidade de solo, tá? O dano em área dele é ok, não dei nota máxima porque tem o AT e o mago. Sobrevivência dele é muito boa, tanto nos levels iniciais quanto no metagame. Ah, um ponto, isso aqui é baseado totalmente no metagame, tá? Então, meu chat tem 800 de PC, essa tier list não fez sentido nenhum. Mano, não é pra 800 de PC, é pra 1.2, 1.3, é tipo assim, visando o cap máximo que o jogo pode permitir, tá? Porque se for fazer uma tier list baseada em graus de PC ali, seria uma coisa muito complexa. Uns ganharia vantagem, depois perderia essa vantagem. Então a gente está englobando tudo e trazendo isso como um geralzão. Qual é o ponto? Cara, se você sola DGs mais fortes igual T3, Celeste, Autômata, caralho A4, o fato de você ter esse potencial, automaticamente você é o melhor no PVP, porque o potencial de farm nessas DGs são muito maiores do que nas DGs iniciais. Então eu tô levando isso em consideração, beleza? Joguei aqui EAzinho em B, porque sobrevivência boa, área boa, dano individual baixo, potencial de grupo extremamente alto, provavelmente o melhor em grupo aqui. Então eu deixo ele em B, é uma classe ok, tá ali na média, mas vamos seguir. Aqui eu joguei o Geusada em B também, tá? Eu acho que o EA é um pouquinho melhor que ele, posso estar sendo equivocado, mas acredito mais no potencial do EA do que do GU. O EA escala com destreza, que é um ponto que eu acho muito interessante nesse jogo. O duelista e o EA escala com destreza é um status que ele te dá o ataque, te dá muita evasão, te dá muita precisão, dentre outros fatores. Isso no PvE é muito forte. Só por isso que eu acho que ele futuramente vai desempenhar melhor do que o GU, apesar de que no Império, o feedback do GU, a gente tem o Zenegar aí, é o mais forte. Se tivesse um EAzinho com 1.3 ali, eu teria um parâmetro melhor, mas eu acredito nisso daqui, tá? Acho que é isso aqui mesmo. Let's go para... vou colocar Vou colocar aqui agora... Vamos de duelista logo. Eu acho que o duelista é um A. Por quê? Dano em área baixo, dano single target extremamente alto, pau a pau com um DM ali.
sobrevivência extremamente alta, potencial em grupo relativamente baixo. Então ele desempenha muito bem no T3, talvez vai desempenhar um pouco bem ali na Celestia. O T3 o potencial de farm é absurdo, então eu jogo ele aqui no A, tá? Seguindo esses critérios. Obviamente eu não vou detalhar muito, senão o vídeo fica gigantesco. Outro galerinha que eu coloco em A aqui, e isso somente provavelmente devido ao balanceamento desse server, acho que dificilmente se existisse uma tier list de outros servers, você viria o que eu estaria fazendo aqui agora, o que estou fazendo aqui agora, seria jogar o Mago e o AT aqui no Tier A, tá? Pô, Felipe, Mago e AT Tier A, meu caro, sim, velho. Porque essas classes abaixo de T3, elas são muito melhores do que o MN e do que o Duelista. O MN e o Duelista só vai se sobressair pelo motivo que eu tô te falando, pelo fato dessas classes se desempenharem melhor do T3 pra cima, e a gente for fazer essa análise geral, como essas DGs têm um potencial de farm maior, eu tô colocando eles um pouco na frente ali, tá? Então, na minha perspectiva, esses dois aqui é difícil ver qual que é o melhor, mas eu acho que ficaria desse jeito aqui mesmo. Deixaria DU, Mago e AT como Tier A, PvE, tá? São potenciais de farm absurdo. Se você não é um metagame, se você tem até 1k de PC ali, eu acho que o AT e o Mago são o Tier S até 1k de PC, mas esse vídeo é um geralzão, então eu deixo eles aqui no Tier A, mostrando que essas classes talvez foram as que mais se beneficiaram com esse balanceamento, tá? O AT principalmente, o AT era merda. Show? Cara, essa classe aqui, ó, eu não tenho muita referência dela, não tem muito GL forte no jogo, não tá dando pra ver se a classe tá escalando bem, porque existe uma diferença muito grande de uma classe de 800 de PC e uma classe de 1.2 de PC. Tem fatores multiplicativos ali que só vai fazer sentido quando o chá é forte, então a gente não tem esse feedback. Por isso que eu tô jogando o GL abaixo da linha do GU, tá? Acho que das classes espadas, o GU, até pela amostra que a gente tem no Cabal Império, é a que tá se desempenhando melhor das classes espadas. Por isso que eu deixo ele ali na B e deixo o GL uma gradezinha abaixo, apesar do kit dele ser muito parecido do GU. Acho o kit dele mais versátil do que o do GU. Ou seja, se você masterizar essa classe, acho que o potencial dela é absurdo. Porém, não tem um feedback tão bom do DPS como ela está se desempenhando atualmente, tá? Por isso que eu tô deixando ela aqui no C, mas acho que a classe que eu menos tenho referência é o GL. Show? Então isso aqui pode ser que viria até algum tipo de mudança. Cara, eu vou jogar o GA no PV no D. Acho ele ainda assim abaixo do GL, porque do kit dele eu não preciso nem ter esse feedback, só o kit dele já vai me falar isso. Cara, ele tem poucas overs se comparado com as outras classes. Alguns overs deles é muito focado no defensivo, então acho que essa classe simplesmente não se desempenha bem no PvE. A capacidade de farm dela eu acho muito baixa, muito aquém dessas outras classes. E é o feedback que eu tenho. Sinceramente, eu acho que ele é o D aqui mesmo, tá? Vamos de Archer. Eu coloco o Archer junto com os aqui, ó, o B, né? Acho que é a classe provavelmente com o maior potencial que tem no jogo, mas acredito que o PV dela tá bem fraquinho, o danozinho muito abaixo. A B3 dela tá melhor que a B2, o que dava essa B2 uma sustentação para ele muito grande. Sobrevivência dele acho alta, dano dele baixo e a área dele boa. Single target dele baixo também, se comparado com o das outras classes. Acho ele uma fileirinha abaixo do AT e do Mago, apesar de ser uma classe que nesse Cabal tá jogando mais de B3. Pode ser que venha mudanças aí. O problema do arqueiro, na minha opinião, é o kit dele. O kit dele é de ignorar resistências. Então a gente tem, 20% do jogo vai ter resistências, entendeu? Então a maioria das DGs, basicamente você tá jogando com a classe que não tá usando um over efetivo ali. Então eu acho ele bem aqui, quase caindo pra C, tá? Pra te falar a verdade. Quase caindo pra C, porém, não tem como deixar uma classe com um kit tão completo desse, provavelmente o melhor kit do jogo, na C. Ele não tem como colocar ele para com o GL ali, né, guys? E aí, finalmente, MNizada Tier S, na minha opinião, tá? Se eu tivesse, monta um Megazord, Felipe, qual classe que se você quer ser o Megazord para ser o power farm do jogo, obviamente eu criaria MN.
Ah, mas com 800 de PC essa classe é um lixo. É o que eu tô te falando, eu tô olhando o jogo como um todo, visando totalmente o metagame. Então, pô, imagina se você mora num T3, mora numa Celeste, mora nas DGs que vão vir aí num possível cap 38, num atualização do 38 que vai vir. Então, a partir do momento que você tem um potencial de farm em uma DG melhor, numa DG que te pode fornecer recursos muito mais valiosos do que das DGs abaixo, quando a gente está citando aqui o MN, o MAG e o AT, na minha opinião, faz o MN ser o Tier S do Cabal Império atualmente voltado pro PvE, tá? Batalha em monstrinhos. Ele sustenta muito bem, classe DPS, vai roubar muita vida, então você dificilmente vai morrer numa batalha. Só se for com aglomeração de monstros, mas isso é um detalhe, você consegue corrigir isso aí com BM, posicionamento, etc e tal. O DPS dele é maior do que o duelista, uma forma bizarra. No PVP você vai ver que essa classe também se comporta bem no PVP, então ela dialoga bem com esses dois universos do jogo. E não tem jeito, velho, não tem absoluto, não tem, é uma classe que não tem um over defensivo absoluto como as outras, mas é o que eu te falo, não precisa, é uma classe que realmente não precisa. Há alguns pontos ali que você vai sentir falta disso, tipo o corredor do T3, uma coisinha ou outra ali, porque se ele tiver em batalha, relaxa, o roubo de vida vai sustentar. Show, essa é a minha opinião, galerinha, tamo junto, se fizer sentido vem um tier list PVP aí, é nóis, valeu!